Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 23. Estes são os dois princípios que constituem o homem dual, a carne e o espírito, a lei da mente e a lei do pecado, o corpo de morte e o espírito de vida. A existência desses dois princípios em um cristão o obriga a um conflito tal como diz o texto: outra lei em meus membros que se rebela contra a lei da minha mente. Em nós o leão não se deitará com a ovelha, o fogo não estará de bem com a água, a morte não conversará com a vida, nem Cristo com Belial. A vida dupla provoca um duelo cotidiano. Não estou seguro de que todos os jovens cristãos sintam, a princípio, o conflito entre a nova e a velha natureza. A vida cristã pode ser dividida com frequência em 3 etapas. O primeiro período é o do consolo, em que o novo cristão se reconcilia com o Senhor e seu principal ofício é cantar e anunciar o que Deus fez por ele. Quanto mais se experimentar disso, melhor. Depois, muito de repente, vem a etapa do conflito. Em vez de sermos filhos dentro do lar, transformamo-nos em homens e, portanto, devemos ir para a guerra. Debaixo da antiga lei, quando o homem tomava para si uma esposa ou edificava uma nova casa, estava livre de combater por um tempo. Mas quando esse tempo acabava, devia tomar seu lugar nas filas de combatentes. O mesmo acontece com o Filho de Deus. Ele pode descansar por um tempo, mas está destinado para a guerra. O período conflituoso se segue, especialmente na velhice. Há uma terceira etapa que poderíamos chamar de contemplação, em que o crente passa a meditar na bondade do Senhor para com ele e em todas as coisas boas que lhes estão reservadas. Esta é a terra de Beulá, que John Bunyan descreve como localizada nas margens do rio e tão próxima à cidade celestial que se pode ouvir a música do céu do outro lado da torrente. E quando o vento sopra desse ponto, podem-se sentir os doces perfumes dos jardins dos bem-aventurados. Esta é uma etapa que não devemos esperar neste momento. Meu jovem amigo, na medida em que você seja débil e tenro no começo, pode ser que agrade ao Senhor protegê-lo das muitas tentações e das rebeliões da sua carne, mas as probabilidades são que, antes que passe muito tempo, você largue a sua harpa e tome a sua espada, e a alegria do seu espírito dará lugar à agonia do conflito. O pecado está em você, alojado em lugares secretos, ainda que não haja saltado sobre você como um leão sobre a sua presa. Talvez você tenha pensado: vou me sair melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Eu vou resplandecer como um santo brilhante. Mas a Bíblia diz: não seja louvado o que levanta a espada, como o que as abaixa. Lutas o esperam, e vejo sobre elas, de maneira que quando passar do estado de contentamento para o estado de conflito, possa confessar: antes que isso acontecesse, fui avisado disso, e portanto estou preparado. A razão da luta é esta: a nova natureza entra em nosso coração para governá-lo, mas a mente carnal não está disposta a abrir mão do seu poder. Um novo trono é instaurado no coração, e o velho monarca, destronado, deposto e obrigado a sentar-se em algum canto, diz: não vou tolerar isso. Por que haveria de ser? Eu, que uma vez fui rei deste homem, fui deposto e obrigado a me esconder como se fosse um estranho. Vou recuperar o trono. Vocês sabem que o mestre John Bunyan, em sua Guerra Santa, que é uma alegoria admirável, descreve de que a cidade da alma humana é arrebatada de Diábulo. Porém, depois que a cidade foi tomada, nos cantos e becos dessa cidade se escondiam, como uma armadilha, certos súditos do Diábulo, que sempre estavam tramando e planejando para ver como poderiam recuperar a cidade, seja abrindo as portas na noite para deixar entrar seu antigo rei, ou espalhando o descontentamento entre os habitantes. Essa é a razão para a eterna contenda no interior de nossas almas. As velhas concupiscências estão proscritas e permanecem sob maldição, e corremos atrás de crucificá-las, mas elas se esforçam para recuperar o domínio. A carne vai esperar até que você esteja em um estado mental muito apático e se sinta muito seguro, então se lançará sobre você com as suas fascinações perversas. Pode também haver um momento em que você passe por um grave problema e você se sinta a ponto de sucumbir.
e então o diabo vem sobre você como um leão que ruge, esperando destruir sua fé. Ele sabe como programar a tentação, e a carne sabe como levantar-se em rebelião quando estamos descuidados e quando as circunstâncias que nos rodeiam conduzem ao pecado. Não podemos vigiar demais, pois a carne se rebelará em um momento inesperado. Podemos derrubá-la e pensar que conseguimos vencê-la, mas ela libera as suas mãos, rompe suas cadeias e dispara uma flecha em nosso coração. Você dizia: nunca irei irar-me, e enquanto se alegrava pela doçura do seu caráter, foi provocado rapidamente por alguém, e a sua ira o incendiou imediatamente. Não, disse, já não serei mais impaciente. E contudo, poucos instantes depois, você estava tão cheio de murmuração como sempre esteve na vida. Enquanto a carne não descansar na cova, o pecado não estará morto. E permita-me advertir-lhes que a carne poderá ser mais danosa do que nunca, quando parecer que não está fazendo dano nenhum em absoluto. Durante a guerra, os soldados e os mineiros que trabalham nas partes subterrâneas de uma cidade e os que estão em seu interior dizem: o inimigo está muito tranquilo, não estamos ouvindo nenhum rugido de canhão e não vemos nenhuma captura de habitantes de Malakoff. O que o inimigo pretende? Eles conhecem seu ofício suficientemente bem e estão colocando suas minas para dar golpes inesperados. Por isso, um velho teólogo costumava dizer que ele não tinha tanto medo de algum diabo como de diabo nenhum. Quer dizer, quando Satanás não tenta, dizer isso é a pior tentação. Deixar alguém em paz, entre aspas, tende a produzir uma putrefação seca na alma. Sobre seu sedimento repousou e não foi derramado de vaso em vaso, disse o profeta na antiguidade. E isso o disse com respeito a alguém que estava sob o furor divino. O estancamento é uma das piores coisas que poderia acontecer conosco, e então acontece que não estamos seguros nunca. Assim, queridos amigos, tenho-lhes mostrado que há um conflito no interior, e me permitam felicitá-los se é que há algum conflito. Os ímpios não conhecem essa guerra interna. Eles pecam e amam pecar, mas a graça de Deus está presente aí, onde há um conflito espiritual. Nós efetivamente pecamos, mas odiamos o pecado. Caímos em pecado, mas o odiamos e lutamos contra ele. E todo verdadeiro filho de Deus pode dizer honestamente que não há nada neste mundo que tema tanto como entristecer a seu Deus. Se estivesse morto no pecado, não teria nenhum problema a respeito. Mas essas pontadas internas de remorso, essas profundas emoções, esses amargos suspiros e clamores, esse grito de miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Todas essas coisas falam de uma vida espiritual. Se bem conheço sua aflição, o parabenizo por senti-la, pois isso é um dos sinais que indicam um filho de Deus. Não esqueça de que nos homens regenerados há duas forças que se opõem e que o obrigam a uma guerra vitalícia.